E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês hoje, professor Yuri, professor de Física do canal e da plataforma Não Perca a Cabeça. E hoje a gente vai ter a nossa aula 22, a gente vai seguir com um estudo aplicado aí da luz, né? A gente vai entender um pouquinho mais agora como que funcionam as leis da reflexão e da refração, ok? Então vamos lá pessoal, senta na cadeira aí, hoje a aula vai ser super interessante, compreender um pouco mais como que as propriedades da luz influenciam na sua reflexão e na sua refração. Então vamos lá, puxa a vinheta aí. Vamos lá agora entender o que está acontecendo. Então pessoal, agora vocês podem ver que a lousa tem aqui uns esquemas, algumas coisas acontecendo e vamos ser dinâmico, vamos entender legal o que está acontecendo aqui, porque nessa parte não tem muito segredo. Na parte da reflexão, você tem que se atentar em certos fatores aí. Então, o que a gente vai ter aqui na reflexão? A gente vai ter uma superfície refletora, ok? Essa superfície ela vai refletir um raio, certo? Que raio que é esse? O raio de incidência, certo? RI é o nosso raio de incidência, que vai formar um ângulo de incidência que a gente vai chamar de I. Mas lembra também que ele pode ser chamado de θI, alguma coisa assim, ok, pessoal? Isso é muito importante para a gente correlacionar aí essa situação. Quando ele chegar na superfície, ele vai ser refletido. Então ele vai formar o RR, que é o raio refletido. O raio refletido vai formar uma relação angular chamada de R, certo? Que pode ser o R, que é o ângulo de reflexão, ou o θr, ok? Então depende do local onde você for ver, o tipo de exercício, a prova externa que você for analisar, então você vai ver que pode ter esses nomes um pouco diferentes aí. Você pode ver que a gente tem um novo elemento. Em azul aqui, eu tenho esse pontilhado com esse N. Essa é a reta normal, certo? A reta normal ela é de extrema importância para o estudo analítico dos raios de luz refletidos ou refratados. Porque o ângulo formado que a gente vai analisar, que vai ter nas fórmulas aí que a gente vai ver um pouco para frente, ela é em relação à normal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Alguns exercícios colocam uma pegadinha nessa parte aí. Mas vamos entender então. O raio ele vai vir nessa direção, ele vai ser refletido pela superfície e vai formar um raio refletido aqui. O ângulo formado entre eles é I e R. Então a gente vai ter uma relaçãozinha aqui que às vezes o exercício vai te fornecer a informação do ângulo entre o raio e o plano, certo? Um valor de raio aqui. Esse não pode ser utilizado quando for realizar os cálculos. Sempre nos cálculos é utilizado o ângulo formado entre a normal e o raio, no caso o nosso izinho aqui. Então, foi enunciado duas leis para a reflexão, onde o raio de incidência, o raio refletido são coplanares e a reta normal também. Elas são coplanares, elas pertencem ao mesmo plano, certo? Elas estão no mesmo plano, simplesmente isso. Você vai ver que elas estão pertencendo à mesma relação planar aqui. Coisa simples aí. E a segunda lei, ela é simplesmente o quê? O raio de incidência é igual ao raio de reflexão. E isso é muito importante para a gente resolver certos exercícios. Porque se você sabe que o raio de incidência é igual ao raio de reflexão, quando você tem uma associação de espelhos, você consegue assimilar um raio com o outro aí. Um desses valores angulares com outros valores angulares. Isso é de extrema importância para o entendimento e a resolução de certos exercícios. Então, analisando aqui, como que faz para a gente analisar um pouco mais aprofundado isso? Entre a normal e o plano, a gente forma uma relação perpendicular, é um ângulo de 90 graus. Então, vamos falar que o exercício fornece para a gente a informação que o ângulo formado entre o raio refletido e o plano é 60 graus, certo? Esse é o valor angular que eu vou usar nos cálculos? Não, pessoal, não posso usar esse valor. Eu vou ter que fazer 90, que é o ângulo reto que a gente tem aqui, a relação perpendicular, menos os 60 graus, e isso vai fornecer para a gente 30 graus. Esses 30 graus são o que serão utilizados aqui nessa parte. Esse raio, então, aqui, essa parte vale 30 graus. Se aqui vale 30, de cá também vale 30 graus. Viu como é fácil atribuir os valores dos raios de incidência, dos ângulos de incidência e dos ângulos de reflexão, pessoal? Uma relaçãozinha bem simples aí
bem sossegada, sem muito segredo. Então, ficou ligado? Viu que a reflexão não tem segredo? Então vamos lá, vou dar um pequeno corte aqui para a gente apagar a lousa e falar um pouquinho sobre refração. A gente se vê agora. Então, pessoal, dando sequência na nossa aula, vamos conversar agora um pouquinho sobre a refração. Lembra, a refração é quando a onda, no caso a luz, ela vai trocar de meio de propagação. Sair do meio de propagação 1 e entrar no segundo meio de propagação, ok? E isso vai alterar a sua velocidade naquele meio. E é isso que a gente vai analisar um pouquinho aqui. Então, vamos comigo entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, a gente segue na mesma jogada. A nossa linha vermelha aqui é a nossa onda, a nossa luz se propagando. Ela vai passar pela superfície e vai ser agora, em vez de ser refletida, ela vai ser refratada. Toma cuidado para não se confundir. A gente tem o RI, que é o raio de incidência, vai se chocar contra a superfície e vai ser raio refratado após disso. Lembrando, pessoal, é muito importante lembrar que os ângulos que a gente utiliza na fórmula, faltou até um doisinho aqui para a gente poder diferenciar esse ângulo do outro. Eles são relativos à reta normal que passa pelo plano, perpendicular ao plano. Pessoal, não se esqueça disso, uma das coisas mais importantes. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar um pouco as fórmulas antes de entrar nas leis. N1 e N2, eles são os índices de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. Como eu falei, a gente não vai ter uma mudança na velocidade dessa onda com a mudança de meio de propagação. Então o índice de refração exatamente é a relação com a maior velocidade que a luz pode ter, que é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo ao quadrado, que é o nosso Czinho aqui, certo? Essa é a velocidade da luz no vácuo. É a relação com a velocidade que a onda vai estar naquele meio em relação à velocidade da luz no vácuo, ok? Bem simples. A velocidade sobre a velocidade da luz vai dar um índice de refração. Do meio 1 vai ter um valor, meio 2 vai ter outro valor, certo? Sem segredo. Então a gente consegue então correlacionar a velocidade da primeira onda com a da segunda, com o índice de refração da segunda onda com o da primeira onda. E isso aqui a gente monta essa funçãozinha que ela consegue ajudar a gente a conseguir correlacionar esses 4 fatores aí. Bem simples. Alguma dúvida? Deixa aí lá na nossa monitoria. Pode deixar as dúvidas lá que a gente vai conversar com vocês e vai sanar essa necessidade de conhecimento. Beleza? Então vamos lá. Pegou bem isso aqui? Vamos falar agora um pouquinho sobre as leis. Primeira lei muito fácil, bem parecida com a primeira lei da reflexão. O raio de incidência, o raio refratado e a normal são coplanares. Elas pertencem ao mesmo plano, bem sossegado isso aí. Agora que vem a parte mais legal, a segunda lei, também chamada de lei de Snell, pessoal, certo? A lei de Snell, ela correlaciona a relação angular que a gente tem na formação da passagem dessa onda na troca de meio dessa onda, certo? Ela vai falar que o quê? Que o seno do primeiro ângulo, que é o ângulo de incidência, sobre o seno do ângulo do ângulo refratado, de refração, ela vai ser igual à velocidade da primeira onda sobre a velocidade da segunda onda. Essa é a lei de Snell. Ela correlaciona as velocidades com os meios de propagação, com a velocidade no meio de propagação, com os ângulos formados. Bem fácil, bem sossegado, né? Sem muito segredo. A relação de refração é muito importante você olhar minuciosamente o exercício e ler o que está acontecendo, pessoal. A parte mais importante do estudo da óptica geométrica, que é essa parte que a gente está analisando agora, é a interpretação do exercício. Lembra, na física, a primeira coisa que a gente tem que correlacionar é qual o ponto de referência que você está adotando. Então, os exercícios, eles cobram muito sobre isso nessa parte. Eles colocam vocês para confundir, fornecendo ângulos do raio com o plano. Lembrando, a gente nunca usa isso no cálculo, a gente usa o ângulo formado entre o raio e a normal, beleza? Eu estou batendo bastante ênfase nisso, pessoal, porque isso pega muito na hora de uma prova externa que você for fazer, que seja um Enem ou um outro vestibular. Beleza, então vamos entender um pouquinho o que é a relação dessa palavra estranha aqui, chamada dióptro, certo? Ou dióptro, tem gente que fala, outro fala dióptro, certo? A relação do dióptro é o quê? Vamos pensar que a gente tem uma situação aqui, um aquário, ok? Aqui está um observador, uma pessoa observando
o quê? Um peixinho, certo? O menino peixinho tá aqui, observa que o meu peixinho é muito bonito. Pedro, coloca um peixinho mais bonito aí pra gente. Então tem um peixinho aqui que ele tá nessa posição. Se eu observar, o peixe ele tá a uma certa altura, certo, pessoal? A gente está medindo espaço de maneira vertical e a gente conversou isso nas primeiras aulas. Então ele tá a uma certa altura que eu vou chamar ela de Hzinho, certo? H minúsculo. Porque quando o raio, eu observo aquilo que é refletido, certo? Mas mesmo assim, a luz bate no peixe, vai ser refletida de volta ao meu olho, mas ela vai trocar de meio de propagação, então ela vai ser refratada também. E quando ela trocar de meio de propagação, ela vai ter uma diferença na sua velocidade. E essa velocidade vai causar um desvio nesse raio. Então eu vou observar o peixe como se ele estivesse mais embaixo, mais profundamente, numa parte mais baixa. Você já deve ter visto isso, você numa piscina, você caiu alguma coisa assim dentro da água, você tentou pegar, mas só que parecia estar mais perto do que estava, ou parecia estar mais longe. Então, isso varia um pouco de acordo com a maneira que você está observando, certo? De acordo com os índices de refração. Ela parece, na verdade, estar mais profunda do que ela realmente está, que é o caso que a gente tem aqui. Então, quando o raio ele é refratado, eu observo esse peixe como se ele estivesse mais embaixo. Uma distância x do primeiro peixinho, uma distância hzão da superfície. Então eu consigo correlacionar isso, é quase aquele exemplo da semelhança de triângulos que a gente aprende lá no comecinho de câmara escura de orifício. Aqui ele vai relacionar o quê? Os dois índices de refração do segundo meio com o primeiro meio. No caso, o meu segundo meio é a água e o primeiro meio é o ar, ok? Com a altura total sobre a altura que o peixe está naturalmente. Entendeu a jogada, pessoal? A correlaçãozinha que a gente faz aqui na parte do dióptro, uma relação bem complexa sobre como que esse raio de luz vai chegar aqui, mas em relação matemática, ela é bem simples. Sacou a ideia? Pessoal, a aula de hoje foi isso aí, reflexão e refração. Os exercícios estão lá na plataforma, façam eles, gerem dúvidas para a gente poder conversar na caixa de comentários. Beleza, então? Um abraço para vocês, até a próxima aula e não perca a cabeça!